Finalmente! Finalmente! Como é que você tá, cara? Muito. Como é que pergunta é essa, né? É uma pergunta quase retórica nesse momento, mas tô levando. Tá uma merda? Tá, tipo, difícil, né? Essa coisa toda bagunçou a vida, né? Eu moro no Rio e tive que vir pra Petrópolis, pra casa dos pais da minha companheira. A gente tem uma filhinha pequena de 1 ano e meio. Ela tinha feito 1 ano, começou a pandemia. A gente fez a festinha de 1 ano. Na Festa semana coronavírus, seguinte, né? Enfeitado com coronavírus. isso. Festa Aí temática a gente veio pra cá. A gente veio pra cá porque ficou sem creche, né? E os dois trabalhando, aí tive que fazer uma divisão aqui de tarefas com os meus sogros, que são muito maravilhosos, né? E estamos aqui, né? Então, tipo, tudo improvisado. Aí tem que trazer coisa pra cá, alguns livros, não dá pra trazer tudo. E guitarra, obviamente. E, guitarras. Guitarras e violão. E o pedal de o AUA que eu lembrei, eu comprei de você. Sério? Há 20 anos atrás, você me vendeu o AUA da Dunlop, Crybaby, e eu tenho ele até hoje, e ele é simplesmente maravilhoso, e eu simplesmente nunca fiz nada, nunca troquei componente, ele funciona perfeitamente. Perfeitamente. Pô, então você me deve um dinheiro aí, né? Muito bom mesmo. Tá bom. Pelo desempenho muito melhor do que o esperado no item de segunda mão. Eu lembro que quando você me vendeu, você falou assim, eu acho que talvez precise trocar o jack. Esqueci o nome, né? O jack. Acho que não era o jack, é aquela coisa que tem dentro, que roda e tal. E de fato, quando eu toquei as primeiras vezes, ele estava um pouco arranhando, mas depois ele funcionou maravilhosamente até hoje. Então, ele só precisava de um guitarrista que sabe usá-lo. Aí, tamo aí. E aí? Tu usa ele pra tocar Hendrix? Muita coisa, né? Uau, é coisa muito legal. Cara, o Demian, pra quem não sabe, que muito antes de ser professor, mestre da história, é um guitarrista fuderoso. Tipo, tira tudo cópia. Muito bom, cara. Muito você que é um amigo maravilhoso e tal. Nada, e, tá tudo comprovado na internet pra ver. Não, que isso. Muito legal. Você não tá com uma banda? Você não tá com uma banda? Então, na verdade, eu tenho uma banda que é uma banda que toca rock clássico, 70, né? Então, a gente toca LED, Black Sabbath, Purple. Essa onda que eu gosto muito, né? Mas, a pandemia, né? Obrigado. É muito ruim, porque era uma terapia toda semana, ensaiava, tal, tirava mais uma música e tal. Muito bom tocar junto, né, cara? A sensação de estar distante desse processinho de meditação conjunta dentro do estúdio com 3 barbudos é muito sensacional, né? Exatamente. Faz muito falta. Isso faz uma falta incrível. A gente chegou até a fazer essas gravações de internet. Cada um grava um pedaço, né? Grava a sua parte em casa e depois mixa e tal. Só de brincadeira, para não parar de tocar, mas depois com o tempo ficar mais morrendo, né? Perdendo tesão. E o trabalho também, né, cara? Porque carga de trabalho é muito alta nesse contexto que a gente tem que também ter as tarefas de criar um neném, né? Exato, você arrumou um trabalho novo, um trabalho de vida, né? Uma missão. Uma missão completa que não tem equipes para substituir, não tem sub, né? É você mesmo, né? Não tem road. Tem que ir lá. Tem pessoas que ajudam, tal, maravilhosas, mas papai e mamãe tem que estar ali, né? Foi por isso parte da mudança para ir, para mais apoio, todo mundo junto? Exatamente. Então é a coisa de ser um lugar um pouco maior, então não tem espaço para a própria criança se desenvolver aqui. Petrópolis, e a gente você ficar falou, isolado. Né?
Petrópolis. Então, 1 hora do Rio, né? E rolou um êxodo carioca, né? Sim, teve isso, assim, um pouco. Nem todo mundo, né? Mas algumas pessoas. Mas em sentimento, uma... parece que as pessoas ficaram muito... Tem até pesquisa, né? De 57% dos cariocas prefeririam ou ficariam felizes em morar em outro lugar, em sair do Rio, deixar o Rio. Tem isso também, né? É um êxodo emocional. Coisa... Meu coração não está nessa cidade. Então, isso para mim é muito difícil, porque eu não sou daqui, você sabe, eu sou paraibano, né? Como eu amo o Rio. Sou filho de paraibano. Você é filho de paraibano, né? Mas eu nasci lá e vim pra cá já, né? Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no Rio. É sério? E... tipo, as primeiras bandas que eu tive foi a nossa, né? A gente tocou junto. Mas, enfim, a questão de vir pra cá e começar a gostar do Rio, né? E gostar dessa cidade, fazer muitos amigos e tal, e viver aqui. E aí tem a coisa que é da violência, todas essas questões, e tem a cidade ficar mais careta, né? Que explica a situação política tão bizarra que a gente está vivendo. Né? Eu também isso, né? O Rio, olha só, o Rio de Janeiro, olha a imagem do Rio de Janeiro. Virou uma cidade careta, que elegeu um pastor da Universal, pelo amor de Deus. Pô, se alguém chegasse pra gente lá em 2001, 2002, falasse que isso ia acontecer, a gente ia ficar rindo, falando que era uma pessoa delirante, né? E tá aí. Em 2012 a gente ia ficar rindo. Que a gente tá, né? Exatamente. Falava, você tá, né, surtado, né? Enfim. Mas você é de João Pessoa. É isso. E saiu com que propósito? Vou pro Rio porque lá... A minha vida é muito doida, né? Tem muita coisa de contingência. Eu arrumei uma namorada, ela era ela é de São Paulo, ela não era do de João Pessoa, e aí acabei indo morar com ela, e isso gerou também sair da casa dos pais. Aí a gente foi junto pra Bahia, eu morei 3 anos em Salvador, aí depois eu vim pro Rio, já tinha se separado há 1 ano, ela veio morar no Rio, foi minha companheira e tal, e depois virou minha grande amiga até hoje. Ela falou, vem morar no Rio que você quer batalhar com música e tal. Aí eu vim para fazer vestibular, para entrar na faculdade no Rio, assim. Mas por querer estar no Rio também, né? Tipo, tentar sorte com música e tal. E aí, do mesmo jeito, nesse meio caminho de estudar para o vestibular, eu acabei gostando mais de história também. E aí, a vida tentando conciliar essas coisas, né? É engraçado como sempre migração parece que sempre vem de amor, de relacionamento, né, cara? Não, a minha eu posso atribuir muito a isso, assim, todo cara assim. tem uma mulher que fez ele mudar, se migrou. Todo migrante. Algumas, né? Ou alguns. Exatamente. Tem sempre amor do outro. Homem, mulher, exatamente. por que for. Homem, mulher, o que for, exatamente. Filho também, migração, por causa de filho. Então, no final das contas, né? É o amor que move o mundo. Queiram ou não queiram. E que continue sendo, né? Porque talvez seja aí algo pra gente ter alguma esperança no futuro, porque tá difícil. Tá difícil. Eu sou muito pessimista. Às vezes eu tô muito pessimista, mas ultimamente é um saco isso. Se você já é pessimista no mundo assim, muito errado, né? Mas o pessimismo também move mundos, como o amor. Tem que ter como diria tem uma frase do Gramsci. Satisfação tem que estar insatisfeito, né, cara? Se tiver todo mundo satisfeito. Não vai mudar nada, né? Alguma insatisfação. E tem uma frase que o Gramsci usava muito, que não é dele, mas que era, enfim, que é o pessimismo na análise e o otimismo na vontade. É uma dialética que eu acho perfeita.
né, ser bastante realista na hora de olhar para a realidade, né, mas ter um otimismo na hora de tentar fazer alguma coisa. Eu acho que esse o desejo, isso, né? Desejo de mudar e a esperança de que pode ser mudado. Exatamente. Mas tentar ter uma visão realista sobre a mudança, né? Porque aí pode ser menos frustrante. Nada deve parecer possível. Não foi esse o... Impossível de mudar. Nada deve parecer impossível. Nada deve parecer impossível de mudar. O Brecht. Grande. Mas e aí? Porra. E o Rio de Janeiro? Então, teve que sair. Tive que sair. Aí vou voltar, né? Vai voltar? Voltam as aulas? Não, eu tô dando aula, só que esse curso remoto, né? Onde você dá aula? Eu dou aula na UF, né? E eu dou aula em Angra dos Reis. Né? Ah, tá. A maior parte dos colegas que são professores lá nesse campus moram no Rio e ficam a parte da semana lá nas aulas. E aí, com esse curso remoto, dou aula de onde eu estiver com a internet. Né? E é muito, muito estranho. Né? Eu adoro dar aula, né? E tipo, dar aula na frente de um computador é difícil. Assim. É difícil, cara. Eu dava aula de inglês no Rio de Janeiro, no WhatsApp. Dei aula por 2 anos. E a relação, pelo menos em língua, para o professor com o aluno é sensacional. Eu sou muito egoísta, né? Então, eu fazia o meu stand-up comedy em inglês, sacou? Com 6 alunos me observando por horas e a boa para eles, a vantagem para eles era eu estar falando inglês. E ao mesmo tempo não havia não havia nenhuma insegurança para mim por eu ser totalmente fluente em inglês e ser totalmente, ter total domínio do assunto, em especial em relação a quem tá ali querendo aprender, né? Então era sensacional, falava altas merdas, simplesmente. Não sei se eu era um bom professor, não. Provavelmente era, sim. Pelo menos eles ficavam lá me ouvindo inglês, né? Pois é. Mas agora tá sendo muito estranho, né? Essa coisa de dar aula e né, você manda o link, o pessoal entra naquele link, aí eu fico lá dando aquela aula e tem sempre dúvida, né? Que é uma coisa que acompanha, né? A questão de dar aula é você sempre ficar pensando na melhor metodologia, né? O que você vai usar, qual texto você vai usar. Eu sempre uso os slides, né, para ter algum tipo de gancho visual. De elemento, de gancho visual, principalmente trabalhando com história, né, falando do passado. Eu acho importante. Mas tipo ilustrar com imagens, etc? Isso, imagem, mapa, né? Tô falando da, sei lá, Primeira Guerra Mundial, mudança no mapa europeu, tal, tem que ter um mapa, né, para mostrar, claro. Porque enfim. E eu adoro fazer isso, adoro ficar pensando na melhor forma, tal. Aí quando chega esse outro desafio, aí também tem coisas que não funcionam exatamente como funcionavam presencialmente, né? E é super estranho. O que falta? Não, por exemplo, tem uma coisa, todo mundo que muito tempo dando aula, tal, tem um certo feeling assim de perceber que a turma está começando a não prestar atenção, porque você mesmo está sendo um pouco está sendo muito complexo, né? Então você tem que parar e discutir de uma forma menos... Quebrar em pedaços menores. Quebrar em pedaços menores. Às vezes usar um recurso do humor, qualquer professor usa, né? Obviamente de forma respeitosa, né? Mas às vezes tem uma história, né? Por exemplo, ontem mesmo eu estava dando aula, tem uma história que eu sempre conto quando tem um determinado conteúdo, que é a história de uma figura política brasileira ele ficou conhecido, foi brigadeiro
da aeronáutica, né, o brigadeiro Eduardo Gomes. E ele era uma pessoa que ele tinha participado de um evento na história do Brasil, que, para resumir, ele perdeu o testículo. Então ele não tinha o saco. E ele foi candidato a presidente. Você está rindo porque você acha que está prevendo o que é, né? Mas ele foi candidato a presidente da República em 45, depois em 1950, e ele era um rapaz bonito, né? E as moças inventaram um doce que não levava ovos, né? E esse doce chama brigadeiro. É esse doce que aqui no Brasil a gente come tanto, né? E aí isso tem a ver com o fato de que toda essa culinária brasileira ligada a doces e tal, ela tem uma forte herança portuguesa, obviamente, né? Então os doces sempre usam ovos. Também? Não sei. Aí essa parte eu não sei. Não, mas aí o que acontece? Come os testículos do brigadeiro, é isso? Cara, não, na verdade é um doce que não leva ovos, porque a questão toda é essa, porque tem uma longa tradição. Tiraram os ovos do brigadeiro. Porque tem uma longa tradição de doces do Brasil que vem de Portugal, que são vários doces maravilhosos que usam ovos, tipo pastel de nata, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, quindim, etc. Aí, enfim, o cara inventaram esse doce para fazer campanha, para arrecadar dinheiro para a campanha dele. Era um cara conservador, né, de direita, nunca ganhou eleição e tal, mas aí entrou essa história do brigadeiro. E é uma coisa que... Então, por exemplo, essa história, que é real, né? Eu sempre, quando eu vou falar de Era Vargas, o final da Era Vargas, quem concorreu, eu falo dessa história, eu conto essa história. Eu já tinha mencionado esse personagem quando eu estava falando dos anos 20, aí em 45 eu volto a falar dele. Lembra do cara que perdeu o saco? Então, um gancho eu contei aquilo, mas... né, cara? Porque tipo, você tatua o cérebro dos alunos de uma forma que... Isso. Que nunca esquecem, porque quando você tá... Quando você aprende... Né? Quando qualquer aprendizado que envolva qualquer aspecto emocional é muito mais impresso na sua memória, porque você tem a memória emocional que te leva a lembrar de tal fato. Claro. Eu, por exemplo, eu lembro que eu comecei a me sentir seguro com falar inglês quando eu tive que discutir relação em inglês, sacou? Tá no fogo do... Porra, mas isso não pode acontecer. Não... E tem que ficar encontrando as palavras. Ou seja, foi um exercício muito... de esticar meu cérebro e puxar, esfregar e fazer tudo. E de repente consolidou em você que você dominava a coisa. Pela emoção tá envolvida, você aprende. Você foi capaz, né? Exatamente. Pois é. Então, quer dizer, por exemplo, um recurso como esse, né? O que é o humor, né? Às vezes você tá numa aula, você conta uma história dessa, o pessoal tava meio dormindo, meio que acorda, né? Exato, chama de volta também, né? Então, quer dizer, e eu falando sobre isso ontem, dando aula na frente do laptop, sabe? Não teve não tem o calor. Não tem o calor. Eu fico pensando, por exemplo, o Gregório, né? Que eu adoro o Gregório, o Greg News, eu acho ele um gênio e tal. Pô, agora com a pandemia que o programa dele não tem público, eu fico quase falando pra ele, Gregório, bota aquela risada do Chaves. Bota a risada do Chaves, né? Ele usa, risada... eu acho que a mulher e o filho dele, filha, estão na sala, mas é uma risadinha sempre. E perde totalmente o impacto do... Até porque risada é contagiante, né? Tem vezes que você vai ver uma peça de comédia e você... Tem coisas que você não acha graça, mas você automaticamente ri porque você entra na onda de todo mundo. É muito contagiante, né? Sim. Como você. Tipo assim, isso é um recurso didático, né? Isso é parte do repertório que o professor usa, né? Claro que ele não pode ser uma pessoa que tem que ter razoabilidade, né? De vez em quando, uma história assim. Eu não estou falando, não estou inventando uma história para fixar o conhecimento, porque aí seria uma fraude. Estou falando de algo que é real, né? E a história está cheia dessas histórias. E cheia de fraude. Então, isso realmente é uma coisa que cria uma certa frustração. Às vezes eu termino a aula exausto, cansado, que teve muito conteúdo e tal,
E eu fico me sentindo assim, falei, cara, eu não consigo entender se eles estão gostando, se não estão. Isso é muito angustiante. Sem a resposta, né? E a história Porque... conhece a história do Arnon de Mello? Quem? Arnon de Mello, pai do Collor? Isso? Desculpa, acho que você pausou aí. Tá me ouvindo? Arnon de Mello? Não pausou não, mas estou te ouvindo. Mas Arnon de Mello que... Então, Arnon de Mello é pai do Collor. O avô? Pai ou avô do Collor? Que assassinou um senador... O cara que deu um tiro no outro dentro do Congresso. Assassinou um senador dentro do Congresso. Porra, essa história é muito bizarra, cara. Um puxou uma arma, ele atirou, o cara deu 3 tiros, eu acho. Matou. Não, e também mostra como sua, tem né? essa... senão a história é mais impactante, né? Mas chama na emoção também, né? Chama na emoção. Na emoção também, claro. Mas aí também é uma coisa que diz um pouco sobre esse sistema político brasileiro, como ele é oligárquico, né? Como ele tem essas famílias tradicionais que, na sua prática política, pode envolver algo que, digamos assim, em alguns países é possível que uma carreira política se encerre com isso, né? Com um crime dessa natureza. Sim. E, né? Ou seja, não aconteceu isso. O filho do cara virou presidente da República, né? Isso é uma coisa muito ruim, né? Da experiência brasileira, né? Pô, isso é 63, eu acho. Senador dentro do Congresso, todo mundo armado. Um bando de coroné. Pois é. Que é isso, né? Mas tá aí, né? A violência política tá ficando mais dramática na história brasileira, né? Mais recente. É um renascimento da violência política? Onde que ela assentou e quando ela voltou? Então, eu acho que tem uma coisa que é uma certa mudança de qualidade que tem acontecido no último período. Depois da redemocratização, você tem vários espaços da sociedade brasileira, territórios, onde as pessoas não gozaram dos direitos democráticos, né, por questões que envolvem a desigualdade social e até questões de direitos políticos mesmo, de liberdade de expressão, de auto-organização. Mas os grandes centros urbanos, a disputa política meio que viveu num tempo numa chave das experiências democráticas, né? Sociedade que a disputa política é decidida pelo voto, é claro que tem sempre interferência do poder econômico, a gente está no país de capitalismo, né? Capitalismo na periferia, né? Então essas coisas da política, né? Agora, quando você tem um episódio como o da Marielle, é uma mudança de qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, essa eleição mesmo agora, a gente já tem uma série de notícias sobre assassinatos de políticos da Baixada Fluminense. Uhum. Isso é uma longa tradição da violência política nessas regiões do Rio de Janeiro. Então não tem uma retomada disso. Sim. Nunca parou, né? Mas tem... nunca parou, mas você tem uma coisa... E aí a gente tem que dimensionar a coisa. O assassinato de uma vereadora de oposição que, entre outras coisas, investigava o crime organizado do Rio de Janeiro, aquele que de fato é organizado, que é a milícia, né? Sim. Ou seja, e a gente tem uma situação política brasileira muito difícil, ao ponto de a vereadora foi assassinada, se virou uma comoção internacional em torno a isso, e as figuras que quase celebraram esse assassinato, né, ou que não se pronunciaram sobre o assunto, como é o caso do Bolsonaro, né, que falou que eu não vou falar sobre isso porque minha opinião pode ser polêmica. Ficou ativamente em silêncio, fez força para não comentar, né? Exatamente, né? E aí dizendo que poderia ser polêmico. O que é polêmico? Uma pessoa de um partido que tem uma ideologia que eu não concordo foi assassinada, né? Vamos, uma hipótese aqui,
obviamente, com a hipótese. Vamos supor que um político como Eduardo Paes, por exemplo, que é um político de direita tradicional, que eu não gosto, né, não antipatizo, mas uma figura política como ele seja assassinada e fique evidente que se trata de um crime político, portanto, um crime de terrorismo político, que é isso que é o assassinato da Marielle. É um ato de terrorismo político, porque é um ato não se trata só de matar o corpo de uma mulher negra, é isso também, socialista, etc., mas de intimidar a esquerda, né? O Freixo vem sendo ameaçado desde que ele começou a investigar a milícia, continua sendo até hoje, né? Então, obviamente, que ele é um alvo, foram lá e mataram a Marielle, ameaçaram outras pessoas. O que tem de polêmico em você dizer não concordava com nada que ela dizia, mas eu repudio completamente o assassinato? Não, e na contramão porque disso... isso assim, civilidade, né? É civilidade. Não, na contramão disso, a gente teve a oportunidade de mostrar civilidade com ele quando ele tomou a porra da facada lá, que... tem gente que chega a dizer absurdos que não aconteceu. Em massa, o país falou, porra, que absurdo. Claro, todos os candidatos do campo progressista, todos eles, repudiaram o ato, né? Com a tal da tentativa lá do esfaqueamento do Bolsonaro. Mas é o limite, né? Entre o que é a disputa política normal e a existência de uma extrema-direita, né? Que aí é um troço que, de fato, é uma mudança importante na história do Brasil, né? Mudança de paradigma. Uma mudança, uma figura como essa ter sido eleita, né? Ou seja, por mais que a gente possa conversar de que o processo eleitoral de 2018 foi absolutamente irregular em vários sentidos, né? E não foi uma situação normal, e na verdade não tem uma situação normal do Brasil desde 2015, pelo menos. É uma avacalhação completa do sistema político, da disputa. Então não tem nada normal. E por não estar nada normal é que uma figura dessa consegue ter popularidade e ganhar uma eleição, né? De fato é um momento muito grave da história. Mas ele surfou brasileira. Independente das irregularidades da eleição, com os tiros de WhatsApp que ele fez e etc. E muita mentira pra cima e pra baixo, que não é nem fake news. Papel do judiciário, mentira, né? caô. Prenderam o Lula. Prenderam o Lula. Ele surfou muita onda muito bem, né, cara? Que ele juntou Lava Jato, juntou Pentecostal. Ele surfou muito melhor que todo mundo. Sim. E foi uma campanha que, do ponto de vista da estratégia, entendeu muito mais rapidamente do que muitos analistas uma coisa que é o fato de que a lógica da disputa política eleitoral agora não está mais dependendo tanto de tempo, de televisão, blá, 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 essa coisa. Claro. Eu lembro, 2018, primeiro semestre de 2018, eu tenho um amigo, grande amigo, que era meu veterano no IFIX, de curso de História, que ele é um militante do PT, histórico e tal. Só tinha duas pessoas, eu e ele, que diziam, o Bolsonaro pode ganhar a eleição. E olha que a gente dizia que ele pode, depois a gente começou a falar que ia ganhar. Todo mundo, todos os cientistas políticos que eu conheço, sabe? Gente que eu gosto, que eu não gosto, todo mundo falava nada, isso aí, tempo de televisão, o Alckmin vai chegar e vai disparar, porque o PSDB tem máquina e blá, 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 fez uma aliança imensa. Eu falei, cara, isso tá tudo errado, vocês não estão entendendo que as coisas não são mais do mesmo jeito. Uma falha de análise... Assim, Fala, desculpa. Sim, mas foi generalizada, e talvez... tô até terminando de ler um livro de um pesquisador importante, estudioso da extrema-direita, que é, inclusive, britânico, professor em Oxford, e é o Roger Atwell, que é um autor que eu não gosto muito, mas ele traz informações muito importantes. Ele fala da dificuldade que as pesquisas de opinião pública eleitorais, por exemplo, estão tendo para verificar os humores políticos da população. Né? Ou seja, um dos fatos
da análise política agora, importantes, é os problemas de verificação do humor político das pessoas. E por que tem uma quantidade de erros tão grande, né? Então não é só o caso da eleição do Trump, nem do Brexit, né, que você conhece bem. Ou seja, que as pesquisas de opinião estão indicando para um lado e o resultado é outro, né? Então tem falhas metodológicas que estão colocadas. Não, por estarem tão enraizados no método de... Aqui, cara, na Inglaterra, até 2018, estavam fazendo pesquisa por telefone, sacou? 80% da pesquisa por telefone. Ou seja, perderam... E com isso, 2016, Trump e Brexit, as duas ganhas totalmente na internet. Foi um erro de análise fuderoso de ninguém se dar conta de que quem ganharia através da internet, né? Sim, perfeitamente. Tipo, o marketing da esquerda é muito pouco adaptado à nova linguagem. Tá correndo atrás. O Boulos, por exemplo, a diferença do Boulos de 2018 para agora é monumental. Teve uma mudança séria ali entrou pelo menos uma pessoa que entende a linguagem da internet. Eu acho que provavelmente lembra do Adnet fazendo Boulos em 2018? Aquilo foi muito marcante. Eu acho uma crítica muito foda do Adnet, que é uma crítica muito construtiva. Ele fez a piada do Boulos e dessa forma mostrou pro Boulos que aquela cara que ele fazia, tá ligado? Que o Adnet faz dele? Eu sou o Guilherme Boulos. Que essa cara que ele fazia, com essa intenção, não colava, cara. Não colava. Ele era muito Durango, não tinha esperança nenhuma. Até um mês e meio, sacou? Quando ele entrou totalmente diferente, quer dizer, ele já vinha se adaptando, mas quando a campanha entrou de uma forma totalmente diferente. Muito mais relaxado, muito mais comunicativo, muito menos... Eu acho que tem, provavelmente. Eu não tenho conhecimento, assim, de informações internas para dizer isso, mas me parece que é o seguinte: primeiro, é uma equipe que está fazendo a campanha. Eu acho que tem a coisa do próprio Boulos. Ele é um cara que eu acho que ele conseguiu se localizar na política brasileira da forma que eu acho que eu mais me identifico. Ou seja, é um puta historiquês de sucesso. Tipo, ele simplesmente olhou o seguinte: esse movimento aqui contra o PT, contra o governo do PT, e o Boulos nunca apoiou o governo do PT, ele era um movimento sem teto, em momentos em conflito, né? Mas voltou? Então, esse movimento que está tendo aqui vai ferrar com todo mundo, com a esquerda, e vai abrir uma avenida para algum fenômeno muito mórbido. Algumas pessoas na esquerda entenderam que o movimento que estava sendo criado no Brasil ia abrir espaço para isso. Então ele não podia nem abrir mão dos princípios dele, nem podia virar mais uma voz contra o PT e tal, porque ele sabia que não ia ter como, no campo da esquerda, capitalizar isso, porque isso era uma coisa que colocava... e colocou, né, essa imagem de corrupto na cara de toda a esquerda. Então ele entendeu ali que ele tinha que se localizar para repudiar isso, né? E acho que tem esse ponto. Então, e tem também, eu acho que uma capacidade de avaliar criticamente a própria prática, que isso é uma diferença fundamental. Ele mostrou muita elasticidade em 2 anos. Claro. Não, isso que você falou, que é o quê? O cara ter a capacidade de absorver a crítica que está presente no trabalho de um humorista. Não estou dizendo que foi necessariamente isso, mas me parece que... Mas eu concordo, mas eu acredito nisso que você falou, porque eu acho que isso é um diferencial muito grande. Ou seja, ele ter uma capacidade de olhar quem está fazendo a crítica a ele e ver, essa pessoa, ela não é minha inimiga. Ela está até, obviamente que é um humorista, está fazendo um deboche, mas é a estética do humor, né? Mas ali tem um momento de verdade. Então, vamos trabalhar isso. Eu acho que tem esse ponto, né? É muito
muito rico. Eu acho que a capacidade de não abrir... Olha só, o Boulos, ele pode fazer ele pode transigir bastante, né? A política envolve você ter capacidade de transigir em vários momentos. Só que tem alguns princípios que você não pode. O cara é líder do movimento sem teto. Isso sempre vai ser perguntado para ele. Claro. E eu acho que ele se sai muito bem quando ele responde esse ponto. Sim. Ele não abre mão do lugar que foi o lugar que formou ele como uma liderança popular. Ele não afrouxa. Não afrouxa. Ele não tá mandando carta aos paulistas. Tipo, exatamente, não tá indo pro centro. Exatamente. Ele não tá fazendo o movimento de achar que vale a pena ganhar a prefeitura de São Paulo abrindo mão da própria história. Exato. Vou centralizar para levar São Paulo. Isso, exatamente. Não, ele tá, né? E, enfim, uma capacidade incrível. Então, acho que esse é o principal fenômeno do campo progressista brasileiro. Sim. Nessa eleição. Né? A gente tem uma figura importante que é uma figura nacional da esquerda. E a Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura que tem um peso nacional, discutivelmente, como prefeitura de grandes capitais. Né? De São Paulo, que é a maior cidade do país. Mas o cenário no resto do país é muito difícil. Né? A gente está numa eleição que vai ser muito difícil para a esquerda, provavelmente vai ser, em muitos casos, vai ter derrotas importantes, diminuição de parlamentares, né? Porque tem um avanço importante aí da extrema-direita eleitoral que tem a ver com o processo do Bolsonaro. Né? Eu tenho lido pouco e conheço pouco a respeito das municipais de fora que não sejam Rio e São Paulo. Por conta de precisar de tempo de focar em alguma coisa. Porque senão, para mim, é de muito. Sem estar no chão ali. Até entender o Rio de Janeiro é dificílimo para mim. Mas o Rio, a impressão que eu tenho olhando, sem sentir o calor das pessoas e da rua e etc., só com uma impressão de internet e pesquisas de intenção de voto, parece que vai afundar dividido. A esquerda vai afundar dividida. Não, Renata, Benedita e Marta Rocha sem aliar, é isso? Não vão aliar? Não. Isso eu acho que é difícil, e eu acho também que a gente tem que tentar ser realista ao ponto de, talvez agora no meio do processo eleitoral, nesse momento, já está acabando, já é daqui a pouco a eleição, alimentar essa ideia, né? Eles têm que retirar a candidatura e apoiar um outro, não sei o quê. Talvez seja tarde demais, sabe? É tarde demais. Talvez seja tarde é tarde demais. E o caso do Rio, né? Que você tem, principalmente em relação a Benedita e a Marta Rocha, a Benedita tem 10% das intenções de voto. É uma candidata com uma base, né? Então, enfim, não acho que vai fazer muita diferença. Acho que é muito difícil. Eu acho que tem que pensar também, o Rio de Janeiro, o único prefeito de esquerda que teve no Rio de Janeiro foi o Saturnino Braga, nos anos 80. Depois, o Rio de Janeiro as prefeituras sempre foram conservadoras. Tal. É claro que ter um pastor da Universal é um salto de qualidade. Porque é um cara que ganha eleição no momento. Ele tinha sido a Igreja Universal, tinha sido aliado do governo do PT. Então, quando o Crivella ganha a prefeitura do Rio de Janeiro, ele está desembarcando, ele está apoiando a derrubada da Dilma, desembarca e ganha a eleição. Né? E até então, outra coisa, em 2016, né? Ou seja, o que é que se dizia? Qualquer um que for com o Crivella para o segundo turno ganha, porque ninguém vai eleger, o Rio de Janeiro não vai eleger um pastor da Universal. Já tinha eleito ele senador. E é isso, cara. O Rio de Janeiro tem uma população majoritariamente evangélica, né? E tem um fenômeno que é fundamental para entender o processo eleitoral do Rio de Janeiro, que é a milícia, que é um controle de territórios que envolve controle de votos também, né? Enfim, é o Laboratório de Brasil, né? Inclusive, Laboratório de Brasil, que isso está começando a se replicar em todas as capitais, esse mesmo modelo, milícia política.
Pois é, então essa configuração brasileira, que está na base, né, do fenômeno do bolsonarismo, ela combina uma base de fundamentalismo religioso, que é talvez onde se constitui a base de massa do Bolsonaro, uma ideia que é do fundamentalismo de mercado, que é a agenda neoliberal, que é uma agenda que está sendo implementada no Brasil há décadas, né? Então, nesse ponto, o Bolsonaro é uma reciclagem, ele tem uma continuidade evidente com o governo Temer, da agenda, né? E que está presente agora, inclusive, não por acaso, nessa semana que a gente está conversando aqui, os caras jogaram o balão de ensaio de privatizar o SUS, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro, que graças à existência do SUS, a situação no Brasil não foi tão grotesca, né, na pandemia, mas temos aí, já ultrapassamos os 150 mil mortes, né, quase 160 mil mortes. Então, fundamentalismo de mercado, fundamentalismo religioso e a visão militarista da sociedade, né, a ideia autoritária de solução militar da sociedade. O governo Bolsonaro é o governo com maior presença de militares no aparelho de Estado da história, sim, inclusive do período da ditadura militar. Inclusive, se pegar a história brasileira desde o época do Estado Independente Brasileiro, do Império até hoje, nunca teve tanto militar no governo que atuando em áreas que não tem nada a ver com militar. Né? O caso da saúde é um escândalo. Né? Então, eu acho importante perceber que isso não é simplesmente uma inabilidade do Bolsonaro. Isso é um projeto dele. Uhum. Ou seja, vender a ideia de que a solução para os problemas brasileiros tem que ser resultado de uma ação autoritária, que é isso que representa a presença de militares à frente do governo. Né? Inclusive, do ponto de vista, digamos assim, da visão liberal de mundo. A ideia de que falta mão firme. Isso, a ideia de que os militares eles têm que estar no Estado democrático sob controle civil, isso é uma visão do liberalismo político, inclusive das visões mais conservadoras. O Samuel Huntington, que foi um politólogo americano que escreveu um livro chamado Soldado e o Estado, um sujeito que foi conselheiro do Estado-Maior americano, ou seja, um perfil de intelectual do Estado americano conservador. Esse livro, O Soldado de Estado, ele é muito evidente, muito claro, ou seja, militar fazendo política assim, isso é antiliberal. Né? Então, é um atraso muito grande, é claramente uma pedagogia autoritária, né? Está sendo vendido. Eu acho que tem coisas que tem a ver com essa agenda neoliberal, na medida em que ela é socialmente irresponsável, ela provoca dessolidarização na sociedade, né? Ela, por exemplo, né? A ideia da previdência, aposentadoria, o que é isso? Onde é a origem dessa ideia? A ideia é que uma geração se solidariza com a outra. A geração que trabalhou vai ser sustentada pela geração que está trabalhando. Você tem uma solidariedade intergeracional. Isso é uma decisão estratégica de uma sociedade. Os caras transformando isso numa mercadoria que você vai individualmente adquirir, fazer uma poupança para ter uma aposentadoria, você já eliminou um mecanismo de solidarização, né? Importante. Parece que o Chile passou para isso, né? E agora o Chile está tentando dar a volta por cima, porque o resultado é muito grave. Mas antes da gente chegar no Chile, a Previdência é uma instituição socialista? Outra, o SUS é uma instituição socialista? Vamos lá. A ideia de previdência social, ela tem origem socialista no seguinte sentido. Quando surge o movimento operário europeu, e as ideias socialistas modernas surgem nesse contexto, surge uma prática que vai ser conhecida como mutualismo, que são os trabalhadores organizarem caixas de socorro.
para atender demandas como, por exemplo, as pessoas que... Enfim, imagina a Europa do século XIX não tinha direito social. Poupanças de socorro, é isso? Poupança, mas são coletivas, ou seja, sim, um coletivo de operários de uma determinada região organiza uma caixa de auxílio mútuo. Uhum. Isso pode servir para pagar, por exemplo, o enterro das pessoas que morrem. Claro. Ou seja, as questões que envolvem a vida. Né? Então essa ideia ela surge no movimento operário, né? Mas ela vai ser alvo da construção de políticas públicas também por iniciativa de políticos conservadores. Então, por exemplo, na Comuna de Paris, que foi uma experiência breve de governo socialista em Paris, se pensou a questão da previdência como um direito, a ideia de que todo mundo tem direito a se aposentar, parar de trabalhar. De forma municipal. Forma municipal. Mas é claro que foi uma experiência que durou 4 meses, então não teve nem tempo de ser implementada. Agora, por exemplo, Bismarck na Alemanha, que era um governante conservador, ele implementou uma ideia de previdência social como contrapartida ao fato de que ele foi um repressor em relação ao Partido Socialista Alemão, que é o Partido Social Democrata que existe até hoje na Alemanha, mas no final do século XIX, na década de 80, ele chegou a ser banido do sistema político alemão, depois voltou. Então, só estou chamando a atenção. Então, mesmo quando o conservador implementou uma política dessa, foi no sentido de não só reprimir um partido operário, que era a social-democracia, mas também dar alguma coisa em troca. Então, tem, de fato, essa ideia. Então, o mutualismo é mais fácil de engolir para o conservador do que o socialismo? Tipo, se a gente vender o SUS e a Previdência Social como ideias socialistas, é obviamente mais difícil para o conservador engolir, mas o mutualismo seria uma forma de dourar a pílula? É porque, tipo assim, não é que elas sejam socialistas no sentido formal, porque, inclusive, elas são resultado da prática política de movimentos inspirados por socialistas. Mas, em si, por que não seria propriamente socialista? Porque ainda é um tipo de estrutura que pode existir em sociedades capitalistas, como a Inglaterra, né? Como a Alemanha, como a França. Ou seja, não é algo que ameaça a ordem capitalista, certo? Uhum. Embora tenha sido a iniciativa de socialistas. Então, e se tornou uma ideia, ou seja, está presente na própria concepção de democracia, né? E de você ter ações do governo responsável do ponto de vista socialmente. Então, isso encara as políticas sociais de forma geral, a política de aposentadoria, mas também a questão da saúde pública, o direito à saúde pública. É isso ser uma obrigação do governo, né? De prover o sistema de saúde pública, o SUS, né? O SUS é resultado de lutas do setor da saúde, de trabalhadores da saúde, das pessoas que botam a mão na massa. Estou falando de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, no processo de redemocratização do Brasil, do fim da ditadura. Então, isso é uma ideia, essa ideia que vai se tornar lei com a Constituição de 88, ela é um resultado de lutas sociais. Claro. Isso seja incorporado como um direito. E digamos assim, com todos os problemas que o SUS apresenta, que são problemas, em geral, de caixa, de falta de dinheiro, ainda tipo assim, onde as pessoas que, inclusive, têm plano de saúde no Brasil, conseguem tratamentos para problemas de alta complexidade, que os planos de saúde não cobrem, que é a mentira. Os planos de saúde privados, várias histórias. Eu tenho um amigo que foi fazer um transplante de rim, e ele estava na mesa de cirurgia e o plano, que no caso dele era a Unimed, cancelou a autorização. Ele estava na mesa de cirurgia, teve que andar com mandado de segurança e tal. É um inferno, né? Ou seja, sucatear para privatizar. Isso, aí o SUS aí tem essa lógica, né? É sucatear para privatizar. Mas fica ruim, o povo reclama e acaba convencido de que sim, é uma boa ideia. Isso está muito ruim, vamos chamar a iniciativa privada aqui para resolver esse problema. Claro, enfim, obviamente
vai representar você destruir essa assistência de saúde básica para a maioria da população, né, que vive, né, que precisa desse sistema. E ainda assim, a ideia... e essa mesma população ainda assim apoia ou é convencida por argumentos de Estado mínimo. Sim, isso que é incrível, né? É incrível. E aí, talvez, por exemplo, alguns autoras, principalmente, elas defendem a ideia de que o fundamentalismo religioso, ou seja, o conservadorismo moral, ele tem uma certa funcionalidade na medida em que você retira o Estado do provimento de políticas básicas, você transfere essa responsabilidade para quem? Para a família. Para a igreja. E aí vem o discurso, da família tradicional, sim. Nuclear, etc. E você também transfere... o pai que tem que dar uns tapas nos filhos, resolver os problemas. Filho não precisa de psicólogo, precisa de umas bolachas. E a própria comunidade religiosa passa a ser, e como já é no Brasil, e é por isso que ela é um espaço de político importante, organiza a vida cotidiana das pessoas, né? Sim. Consegue emprego, né? Você tem redes a partir das quais as pessoas criam laços de solidariedade, ok? Sim, emocional. Isso, mas e que, digamos assim, para uma parcela da população, que aí eu acho que esse que é o ponto mais cruel do Brasil, que antes também não tinha acesso ao mundo dos direitos. Sim, não. Porque isso é uma diferença essencial. Por exemplo, se a gente compara um país como a Inglaterra, um país como o Brasil. Ou seja, é um país que os direitos sociais nunca foram universais. Eles nunca atingiram o conjunto da população. Sim, a democracia não chegou na favela. Não chegou. Aí o que o neoliberalismo faz? Ele pega as pessoas que nunca tiveram nada e coloca contra aquelas que tiveram. E dizem que aquelas que têm são os privilegiados. E não os banqueiros, né? A galera que é dona da bufunfa mesmo. Né? Ou seja, eles passam desapercebidos, né? Essa estratégia é muito, muito eficiente, né? Porque aí você reforça. Também uma perda de oportunidade do petismo de estar com a faca e o queijo na mão, é isso? Ou o pão? A faca e o queijo na mão. Isso. E não conscientizar a população que seguia totalmente que estava por trás do PT, que estava apoiando o PT, de que ter simplesmente acesso a prestações, a comprar uma geladeira, a prestações na Casa Bahia, mas o desespero era tanto, né? Bom, o que faltou foi as pessoas se conscientizarem de seus direitos, Não faltou? Não foi a política para criar cidadão, né? Foi consumidor. Consumidor, exatamente. E aí foi uma opção, né, política, né? E que cobra um preço muito caro. Eu concordo completamente com você. Ou seja, no momento que tinha um apoio social forte, que podia politizar as pessoas terem consciência política, não fez isso. E é por isso que esse país elegeu um presidente da República que defende tortura e acredita em mamadeira de piroca. Uhum. Porque você não teve um investimento forte na questão da politização da população mesmo. Conscientização cívica. De criar, de fato, mecanismos de conscientização política ou de, pelo menos, diversificação das fontes de informação. Uhum. Olha o que o PT fez em relação a, por exemplo, a TV pública. A TV pública brasileira continuou pífia para não criar atrito com os grandes monopólios da mídia no Brasil. Claro. Ou seja, sempre recuou com as concessões, capitanias hereditárias. Exatamente. Concedeu muito, transigiu em coisas que eram princípios, né? Essa é a diferença. Porque, ou seja, ninguém estava esperando, só uma pessoa muito delirante, que o governo Lula fosse implementar o socialismo no Brasil e tal. Não é isso. Né? Pensava que ia ser uma social-democracia no Brasil, né? Ou seja, um reformismo, né? Políticas de inclusão. Moldes Labour.
Sim, perfeito. Ou seja, Labour na fase... Molde Blair. Né? Blair. Pré-Blair, né? Ou Corbyn, sei lá, talvez. Mas mesmo, ou seja, nada. Não foi, mas para fazer isso, você tem que fazer alguns enfrentamentos, pô. Não fez nenhum, né? Ou seja, foi... Mas esse cálculo político é justo... É justo fazer... Fala. Não, isso vai completar para dizer o seguinte... A questão dos evangélicos é muito importante no ciclo petista, porque boa parte das denominações apoiaram o ciclo petista, certo? Sim. E nesse jogo de barganha, o PT simplesmente disse o seguinte: não, a gente não precisa disputar essas pessoas. Perdeu sua oportunidade. Eles são nossos aliados. Sim. São nossos aliados. E no momento... não quis se integrar. Tipo, não vamos nos integrar com os pentecostais. Isso. Claro. Até e aí ficava... Com 2016, um preconceito e um... Preconceito, eu acho que é preguiça também, sabe? É porque se você tem uma política para intervir nesse setor, você vai criar atrito, né? Enfim, eu acho que tem isso, eu acho que tem a própria mudança do perfil da Igreja Católica na América Latina, no Brasil em particular. A Igreja Progressista hoje é muito minoritária, majoritariamente a Igreja Católica é um grande celeiro de conservadorismo político. É tanto que o Papa Francisco, ele não... A Igreja brasileira tem contradição com ele, né? Sim. Tipo, tipo agora, o Papa falou... Meu Deus! Ele falou, né, teve uma posição favorável às pessoas gays, a constituir família, né, e tal. E a CNBB brasileira foi logo já falando, não, isso não altera nada a visão cristã sobre a família, né? Ou seja, correu para reforçar a sua posição conservadora. E a CNBB, que há décadas atrás tinha posições progressistas, atuou contra, nem sempre foi progressista, mas teve momentos, né, importantes, posições mais progressistas, e isso meio que foi se dissolvendo, né? Então não são só os neopentecostais, evangélicos, é também o conservadorismo católico, e isso tudo de onde vem as teorias da conspiração dessa nova direita brasileira, ideologia de gênero, isso nasce dentro da igreja, né, católica, não vai ser então, quer dizer, isso é uma questão muito significativa, né, do que está acontecendo no Brasil. E aí, vendo a cidade do Rio, né, voltando para o Rio, né, a questão da eleição, e aí, ou seja, o peso que isso tem no território do Rio de Janeiro faz com que a gente possa vir a se surpreender com os resultados das urnas. No Rio? Né? Sim. Se surpreender negativamente? Negativamente, tipo, o Crivella tá caindo. Aí quando abre a urna, descobre que ele ganhou no primeiro turno, sei lá. Como tipo foi o Witzel também. Witzel. E a Câmara? E aí... Você tem candidata a vereadora? Candidata, a Luciana Boatê. A Luciana Boatê é professora da FRJ. Da FND, é uma ativista muito importante, né? Ela tá ligada ao movimento antiproibicionista, né? Ela foi ao Supremo Tribunal Federal discutir essa pauta. Ela é uma militante feminista. Ela foi... Qual o número dela? Não sei. Não sei. Mas é Luciana Boatê, cara. Eu gosto muito dela. Boatê Ux. Ela tinha que trocar a pronúncia desse nome pra... Porra, cara, ela é muito legal. Ela é muito legal. Porque ela é muito inteligente, ela é muito generosa. Sim. Sabe? Tipo, de conversar com muita gente. Uma campanha linda, assim. Tem muita gente boa. Né? O Tarcísio é maravilhoso. Tarcísio é muito bom, é um cara muito inteligente. Pô, dá vontade de ficar perto dele, cara. Dá vontade de ficar com ele, de gastar uma ideia, dele. fazer uma comida. Isso. Pô, o Tarcísio, eu lembro, quando eu entrei no mestrado, ele fez UF, né? Ele fez tudo na UF. Ele é historiador, e o Tarcísio, pouca gente sabe disso, mas ele é uma grande referência historiográfica brasileira no tema da Guerra do Contestado.
Você colocar Guerra do Contestado, historiografia no Google, você vai encontrar... Não, você vai encontrar uma série de autores e ele lá. Ele tem um lugar nesse assunto. Ele é um historiador importante. Sim. Mas ele é um político muito legal, né? Muito legal, muito legal. Imagina um churrascão com o Tarcísio e o Bolsonaro. E família. Não rola, né? Pô, seria sensacional. Eu tô fora dessa. Porra, eu queria muito estar lá. Tinha que ter um negócio de acrílico, eu pago pra te dar nesse churrasco, cara. Eu queria muito ver. Eu compro a carne toda. Mando vida na Argentina. Pode crer. Mas enfim, aí tá aqui, tem muita gente boa, né, concorrendo pra Câmara. Em vários vai dar número? Capitais, vai dar número? né? O que? O número da Luciana? Vamos achar aqui. Não, tranquilo. Vai dar número... O povo acha aí, vai dar número na Câmara. O pessoal tinha 5 ou 6. 5, né? 5 na Câmara. 40 ou 50. Olha, eu acho que tem um fenômeno no Brasil de crescimento do PSOL. Sim, mulheres negras. Mulheres negras. A questão de se tornar um polo que atrai, né, uma parcela das pessoas progressistas, né? Ou seja, é um partido que tem uma ala mais à esquerda, mas tem uma ala mais reformista, consegue dialogar com o espectro amplo da sociedade. Acho que tem um potencial de cumprir um papel de catalisador de um campo progressista mais coerente, né? Uhum. Porque... Sem carta aos brasileiros. Sem carta aos brasileiros e também sem coisas como, por exemplo, as posições que o PDT do Ciro Gomes assume nas eleições municipais, em vários lugares, apoiando figuras muito mais complicadas, conservadoras, né? Eu considero muito mais complicado que o PT, que também sim, claro. Sempre foi crítico, né? Mas, de qualquer modo, continua tendo no PT grandes figuras, né? Importantes, né? Enfim, eu acho que tem um certo momento aí de reorganização desse campo mais à esquerda, que isso pode ter algum saldo eleitoral, mas isso é muito desigual no Brasil. Tem alguns lugares que tem figuras que têm maior peso eleitoral, né? Por exemplo, Belém do Pará, o favorito é do PSOL, né? Uma frente com todos os partidos de esquerda, né? Juntos, né? E o favorito é ele, tem chances concretas de ganhar, e aí vai ser o pessoal finalmente administrando uma prefeitura, é uma experiência, né? Óbvio que de São Paulo é uma experiência maior ainda. Então acho que isso vai ter um efeito, é positivo, mas a gente também vai ver na urna o peso que vai ter o bolsonarismo, né? Que aí essa eleição é a eleição que para o Bolsonaro é a eleição para consolidar o seu movimento. O movimento bolsonarista ele tem nessa eleição um momento de consolidação. Ele tem uma dificuldade que é o fato de ele não ter conseguido formalizar o partido dele, mas ele, digamos assim, do ponto de vista informal, esse partido existe, né? Sim, a organização existe. Como organização, como ideia, como ideologia, né? Esse ano tem um recorde de candidatos que são policiais militares. Eu duvido muito que não tenha 99% de bolsonaristas nisso aí. Né? Ou seja, que é um perfil muito complicado. Que é um perfil comum de organizações da extrema-direita, inclusive na Europa, né? O Aurora Dourada, que agora foi criminalizado na Grécia, a base social principal da Aurora Dourada é aparato policial. Claro. Né? A extrema-direita tem muita influência na Alemanha, nas forças policiais. O governo até tentou tomar medidas para coibir, né, o crescimento da extrema-direita dentro das forças policiais. Então isso é um fenômeno internacional. O Brasil não é uma jabuticaba, né? Isso está forte. Só que eu acho que a situação brasileira é muito mais grave do que nesses outros países. Para começar, o fato de que aqui a extrema-direita está no governo. Sim. Né? E aí, Alternativa für Deutschland e a Aurora Dourada são movimentos de oposição. Né? Ganharam
não são majoritários. No Brasil, o Bolsonaro tem o poder. Tá. Mas e o impeachment? Vai sair? Impeachment do Bolsonaro? Não é possível? Não sai. Eu acho que não sai. Eu acho por que chega a vários ser bizarro defender. Não sei. Acho que é tarde demais. Eu tenho total simpatia por todo mundo que tá sofrendo. Eu também, diretamente à distância. Claro. Mas talvez as experiências, em especial da Bolívia, que tomou o golpe, sentou, se reorganizou, seguiu os ritos e voltou ao poder, acho que seria uma besteira se corromper dessa forma e forçar um impeachment, ainda que seja justíssimo, que o cara não falta pode crime estar de responsabilidade, né? Eu acho que não tem relação de forças no Congresso Nacional. E eu sinceramente, eu sempre tive dúvidas se é a melhor estratégia para derrubar o governo Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que ter uma estratégia de derrubar o governo Bolsonaro. A esquerda tem que ter uma estratégia de derrubar o governo Bolsonaro. Não acho que a gente deva ter como norte esperar até 2022. Pode ser que a gente fique até 2022, e 2022 a gente tem que se dedicar a ter uma chapa competitiva para derrotar o bolsonarismo nas urnas. Mas acho que a tarefa é derrubar antes. A via do impeachment é muito complicada. Primeiro, pela relação de forças no Congresso. Segundo, porque o resultado dela, político, é governo Mourão. Sim. Então, não é uma saída, digamos assim, muito positiva. Embora o bolsonarismo como fenômeno seja um fenômeno muito mais deletério. Eu caracterizo o bolsonarismo como um fenômeno fascista. Um fascismo do século XXI. Entramos. Isso tem muita polêmica em torno desse assunto, até porque as inúmeras vezes com as quais o termo fascismo, fascista, foi empregado na luta política depois da Segunda Guerra Mundial de forma inadequada, faz com que a maior parte dos estudiosos sobre o tema, em geral, recusem. Explica a inadequação quando que o termo foi usado de forma inadequada. Quer dizer, a gente, no período histórico clássico do fascismo, você teve a existência de movimentos fascistas, no mundo inteiro, inclusive, mas você teve também, em alguns países, regimes fascistas, ditaduras fascistas. E aí os casos mais conhecidos a Alemanha e a Itália. Depois da Segunda Guerra Mundial, você vai existir no mundo inteiro ainda a existência de movimentos fascistas. Nunca mais teve um regime fascista, uma ditadura fascista, né? Do ponto de vista que a gente pode encontrar todas as características do que foi o fascismo. Só que essa ideia de fascismo já era, por exemplo, nos anos 60, a nova esquerda europeia, a nova esquerda americana, usava o termo fascismo para se referir à violência policial, né? Ou seja, para se referir ao governo do Nixon, que era um governo de direita pra caramba, né? Reaça, mas do ponto de vista formal não era fascista, não tinha um partido armado, miliciano, né? Uma ideologia de renascimento nacional, ou seja, isso não está como está presente no Bolsonaro, né? Ou seja, pulsão de morte, não tinha. Pulsão de morte, o culto da violência, né? Ou seja, esses discursos de ódio do Bolsonaro, eles são pedagógicos. O e daí dele, né, por exemplo. E daí? É você dizer assim, qual é a nova ética do Novo Brasil? É a gente não se importar com quem morre. Tô cagando. É uma ética da indiferença. Isso é muito uma pulsão fascista. Então, o Bolsonaro tem muitos elementos, mas o Brasil não vive uma ditadura fascista. Sim. Então, quando eu digo que o Bolsonaro e o bolsonarismo é um fenômeno fascista, estou chamando a atenção também que ele não existe uma ditadura ainda. Porque cada vez mais evidente que o propósito dele é esse, né? A instituição de um regime de força, né? Controle da imprensa, né? Características muito importantes. Mas isso não é, digamos assim, de qualquer modo, todo mundo identifica nele um projeto ditatorial, né? Eu acho que isso é o suficiente para criar as unidades necessárias, ou seja, eu estou chamando a atenção que
esse debate conceitual, se é fascismo, se não é importante, mas, digamos assim, para a gente garantir uma certa unidade, constituir uma plataforma comum política, o importante eu acho que é a consciência de que ele é uma ameaça à democracia brasileira. Ele tem projeto de ruptura com a democracia brasileira, e não é por acaso que o outro balão de saia que surgiu essa semana no Brasil, além da coisa do SUS, foi um deputado Bolsonaro falando de nova Constituição. Tentando traduzir de uma forma totalmente manipulada o que aconteceu no Chile agora, que é o contrário, né? Os caras no Chile estão enterrando a Constituição, que é um entulho da ditadura do Pinochet, neoliberal, etc., e com uma politização na sociedade que aponta para uma Constituição muito mais democrática do que a que tem. Que é o contrário do que essa galera quer fazer. Eles querem a nova Constituinte para tirar os direitos da Constituição, né? É a conversa fiada de que tem muito direito, né? Na lei, então tem que reduzir, tem que muito Estado deveres, e muito direito. Muito Estado, muito direito. Então, os caras são eleitos para desmantelar a organização de que eles foram eleitos para tomar conta. Só que são kamikazes, são membros. Mas é que não é, porque nesse desmantelamento eles acabam reforçando esses outros dispositivos paraestatais aonde eles estão assentados os poderes deles. Sim. Quando você desmantela... Vamos reduzir o Estado para fortalecer a milícia. Para fortalecer a milícia, fortalece o neopentecostalismo nos territórios. Fortalece o setor privado e a putarização na vida do brasileiro, sempre na mão do interesse do lucro. Exato. Ou seja, isso que é um desmantelamento. Ou seja, por isso que não é só destruição, né? É uma destruição. Péssima palavra aqui. Putarização foi horrível. Tô com as putas. Tá bom, também. Concordo. Mas de qualquer modo, então, tem que entender que esse desmantelamento coloca alguma coisa no lugar. E esse algo no lugar que é muito perigoso. Isso, inclusive, é uma distinção, por exemplo, né? Já que eu toquei nesse assunto do fascismo, é uma distinção do fascismo histórico. O fascismo histórico, ele tinha um projeto que era de integrar a sociedade dentro do Estado. Né? Então, era um Estado total. Esse agora, ele quer desmantelar acabar com o Estado para a sociedade se tornar fascista. Ou para o fascismo estar presente na sociedade. Exato. E aí o horizonte é tipo filme de zumbi. Né? Tipo, sei lá, Resident Evil. E como é que faz com eles, cara? Por exemplo, os podcasts da vida. Eu, por exemplo, que estou começando um podcast. Eu chamo fascista para conversar? Acho que não. Não? Por quê? Porque eu acho que tem uma questão que com quem a gente dialoga, que é muito importante. Nos anos 80, surgiram, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também, os negacionistas do Holocausto. Os caras começaram a negar o Holocausto. Isso foi um debate, na época, entre os acadêmicos, se devia dialogar diretamente com eles ou não. Eu concordo com aqueles que diziam que essa posição ela não deve ter cidadania no debate público. E acho que o grande problema do Bolsonaro, e Bolsonaro emergiu na sociedade brasileira, porque ele começou a ser tratado pela imprensa como político normal. Sim, lá em 93. Como político normal, né? Ou seja, a posição dele como uma posição que podia ser tolerada. Aceitável, que cabia na janela de... Cabia na janela. Não tem a esquerda, tem a direita também, ou seja, ele não é só uma política de direita. O político de direita, conservador, liberal, ele tem uma posição política que eu discordo, mas que no sistema democrático a posição dele cabe. Porque, digamos assim, por mais que eu discorde dele, é um debate racional. Sim, mas eu não tô falando, obviamente não estou falando do Bolsonaro, estou falando da população comum que tem ideias fascistas que estão sendo cultivadas dentro de si e não há diálogo com essas pessoas. Esse diálogo precisa existir? Então, de que forma se desconstrói o fascismo na base? Aí você entrou em outro ponto, e aí eu acho que quem tem a melhor posição é justamente as colegas que no Brasil têm estudado esse fenômeno, feito sociologia sobre esse fenômeno, entrevistado essas pessoas. Então, por exemplo, a Esther Solano,
Eu gosto muito dela, acompanho a pesquisa dela e aprendo muito e tal. E já vi várias vezes ela apresentando essa questão metodológica. Ela diz o seguinte, no bolsonarismo você tem basicamente dois tipos de pessoa. Você tem aquele que é fascistoide e que você não tem como dialogar com ele porque ele quer te matar. Uhum. Né? Essa pessoa, não dá. Mas tem aquela outra que votou no Bolsonaro porque tem posições conservadoras do ponto de vista moral, mas não é fascista. Né? Ela votou no Bolsonaro contra o PT, contra a corrupção, ela foi alvo de uma certa manipulação. Então, acho que tem pessoas desse campo com as quais a gente tem que conversar, porque elas podem mudar de posição. Né? Porque elas podem mudar de posição, porque elas não estão empenhadas no projeto fascistóide. Mas tem aquele outro que é o orgânico, né? Aquele cara que celebra o Ustra, que é diferente daquela pessoa que não sabe nem quem foi o Ustra, que vê uma polêmica na internet sobre esse assunto e não está entendendo do que está se falando. Né? Ou seja, tem gente com a qual a gente deve dialogar. Afinal de contas, o cara teve voto pra caramba, então é uma parcela da população de gente que sofre com o governo. Isso é muito doido. Tem gente que apoia o governo, mas a ação do governo na vida dessas pessoas prejudica elas, mas elas continuam apoiando. Então você tem nesse... Né, ou seja, acabou de acontecer um crime bárbaro no Brasil, lá em São Luís do Maranhão. Um empresário lá bolsonarista pegou um morador de rua, amarrou no carro e arrastou e matou o cara. Então, isso é parada. Tem como dialogar com um sujeito desse? Eu não quero dialogar com um sujeito desse. Esse sujeito acabou. Sim, assim, o Brasil virou o país. Esse sujeito tomou medidas fascistas. Isso na vida real, na realidade, não no âmbito das ideias. E o mais importante, se sentiu autorizado a fazer. Sim, sim. E eu acho que isso. Você olhou para os lados e falou: tô certo de fazer isso, né? Claro, pô. Exatamente. Por que eu não vou fazer? Eu odeio essa pessoa, ela merece morrer, vai lá e mata a pessoa. Quer dizer, isso que é o problema do debate, né? Quem você autoriza a participar do debate público. E por que tem posições que não podem ser toleradas no debate público. E então, pelo fato de terem sido toleradas, o que é o Bolsonaro? A Esther Solon fala isso também, eu concordo mais uma vez com ela. Fala assim, por que o Bolsonaro se construiu no imaginário brasileiro? Com a figura pop. A figura que estava... o cara grotesco que aparecia nos programas de auditório dos canais B da TV aberta. Inclusive o Pop, não sei o que, qual era o programa da Gimenez. Super Pop. Um cara pop. Super pop. O tempo inteiro, né? Fazer aquele negócio, desfile de lingerie e Bolsonaro falando atrocidade. E esse cara vai se tornando uma figura conhecida na massa, né? Na população. E vai ser tratado como um político normal. Fala pra mulher, eu não vou te estuprar porque você é feia. E mantém o mandato. Dá uma declaração abertamente racista sobre os quilombolas e não acontece nada. Ou seja, o fascismo também cresce porque você tem uma conivência das instituições. Do Estado, das instituições, que olha para isso e acha normal, deixa rolar. Né? Ou seja, deixa rolar, não vai ter limite. Não vai ter limite. Né? Como o Trump falou durante as eleições de 2016, que ele podia puxar uma arma no meio da Quinta Avenida em Manhattan, matar alguém que estava tranquilo. Isso. Exatamente. E aí isso é tratado como um discurso normal. À medida que você normaliza isso, esse que é o problema. Né? Então acho que é muito importante a questão que você colocou. Então, na constelação de figuras públicas que discutem, de figuras públicas em geral, onde é que é o limite? Quem é que está na linha do limite que dá para conversar, mas quase não dá? Sei lá, o Reinaldo Azevedo. É ali? Então o MBL não conversa. Cara, eu acho que o MBL é um movimento muito desonesto, né? É muita desonestidade, porque não é uma posição ideológica que eu discordo. Oportunistas. Uma prática muito desonesta. E é um movimento que emerge do Brasil também com a conivência de instituições, principalmente da imprensa, né? Que eu lembro, em 2015, a Agência Pública entrevistou o Renan dos Santos, o cara falou dos vínculos internacionais que os caras tinham.
a minha amiga historiadora Rejane Roeveler fez um levantamento breve para fazer um artigo assim, em um mês tal, e descobriu os vínculos internacionais que os caras tinham com movimentos similares em outros lugares, etc. Financiamento estrangeiro, etc. Mas a questão não é nem só financiamento estrangeiro. A questão é aqui, ou seja, que eles se organizaram para ser uma organização política e tal, e a Cristiana Lobo da Globo News falava do MBL como um movimento apartidário da sociedade, blá blá blá. Ou seja, criou uma aura em torno dos caras que era totalmente falsificada. E a imprensa tradicional fez isso, né? A Escola de Magistratura do Rio de Janeiro convidou o Kim Kataguiri para dar uma palestra sobre bandidolatria, né? Bandidolatria, né? Porque, segundo eles, existem as pessoas na sociedade brasileira que adoram os bandidos, que é quem? A esquerda, né? A esquerda e tal. Quer dizer, adota e leva pra casa, né? É desonesto, sabe? É desonesto, é muito desonesto. Mas então, quando o Freixo faz esse movimento de conversar com o Kim, por exemplo, passou do limite? Passou totalmente do limite. E não só passou do limite, como ele conversou com a Janaína, e conversou com o Kim, foi a Sâmia. A Sâmia, inclusive, foi mais incisiva contra o mas Kim. tem foto. Mas teve também, é verdade. Tem, do Freixo e do Kim na cafeteria. E até a direita pegou no pé do Kim Kataguiri porque ele estava tomando café com Freixo por causa disso, né? Sim. Acho muito complicado. Muito complicado. Mas, por exemplo, eu acho que, talvez eu esteja falando disso porque... Você conhece o Flow Podcast? Não. Já viu? São dois moleques gamers. Moleques não, são homens já, né? Mas com uma atitude meio moleque. Que entrevistaram o Boulos, cara. Entendi. Ou seja, eles entrevistam o MBL toda hora e o Boulos foi, sacou? Mas eles vêm naquela mentalidade novo, partido novo, eram bolsonaristas, meritocracia, MBL, e agora são só MBL. Ou seja, vai o Arthur Duval, vai o Kim Kataguiri, e o Boulos foi recentemente. Eu acho que foi uma sacada de mestre do Boulos. Eu acho que tava na cara, né? Não! Que precisava ser feito. Isso aí eu já acho, aí já concordo com você. Acho que é diferente, né? Tô falando assim, quando você botou essa questão, eu fiquei pensando você. É diferente. Com quem a gente conversa? Vamos supor, vai ter um debate, né? E me convidam para debater com o Kim Kataguiri ou com o Arthur Duval. Eu vou. Mas com o Eduardo Bolsonaro, não sei. Não. Entendeu? Ah, sim, claro. Entendeu? Claro. Não, tô de acordo. Entendeu? Outra coisa. Mas com um bolsonarista ferrenho comum, cidadão comum? Não, tipo assim, e também depende das circunstâncias. Às vezes vale a pena ir, obviamente, um debate pela internet, sei lá, com um bolsonarista tipo Daniel Silveira, que é um estúpido, pode ser legal, dar uma zoada nele e tal. Quem mas é o não Daniel ficar Silveira? É o cara que quebrou a placa da Marielle. Ah, sei. O bombado, cara. Sei, o deputado. Cosplay do Mussolini, né? O cara é cosplay do Mussolini, né? Carecão, bombado. Só que muito... O Mussolini não era estúpido, né? Ele é uma pessoa execrável, mas ele não era esse cara é um idiota, né? É o cara que falou que não ia pegar Covid e tal. O cara que arrumou, agora pra tu ver, ele arrumou um atestado dado por um médico que ele não precisa usar máscara. Ele poder andar de avião sem máscara. E aí o médico que deu esse atestado para ele tuitou e falando que já tinha feito 8 atestados para as pessoas terem a liberdade de não usar máscara. Isso é o médico. Categorias tipo, você não precise. Cuide da sua saúde para não precisar ser atendido, porque é foda. É difícil ter médico... Não, e o médico indo contra o juramento dos médicos, né? Exatamente, é um negócio escandaloso, é um troço bizarro, mas tá aí, né? Parte dos problemas que a gente tá enfrentando. Enfim, eu acho que tem que saber como dialogar também. Eu queria conversar com o Kim, sacou? Imagina, por exemplo, o debate do Freixo com a Janaína Pascoal, né? Aí vem que era o troço do Quebrando o Tabu, que é um negócio ligado ao Instituto Fernando Henrique, né? Pouca gente sabe disso, né?
Quebrando Tabu é uma iniciativa do Instituto Fernando Henrique, é um negócio ligado ao PSDB. Mas é o perfil de esquerda que mais bomba, progressista, né? Que mais bomba na rede social, e é um troço ligado ao PSDB. E aí vai lá, então bota o Freixo e a Janaína Pascoal, por quê? Porque eles querem se apresentar como o centro. Sim, claro. Então bota a direita, bota a esquerda, o razoável é o centro, e no final pergunta o Freixo o que é que ele admira na Janaína Pascoal. E aí o Freixo, aí fica o problema do Freixo, né? Ele fala alguma coisa que ele admira, tem que ele fala, não admira nada. Sacou? Nada. Se aproveita nada. Tem que falar na cara, pô. Pra que isso? Ser bom moço com essas pessoas, cara? Tipo assim, tá numa busca que você acha de bom pela civilidade. O que você acha de bom do Bolsonaro? Sei lá, o fim do horário de verão pode ser uma coisa boa. Ter queimado o filme do Moro. Tá queimando o filme dos milicos agora, né? Só desastre. Ricardo Salles. Viu? Ricardo, pô, pelo amor de Deus, não dá assim. Aí a gente tem que, para mostrar que a gente é, digamos assim, civilizado, a gente tem que reconhecer o mérito de um adversário dessa natureza, né? Que é uma pessoa. Sim. A pergunta é: ela tem méritos? E ele diz: sim. Ele podia falar nenhum, né, cara? Mas aí tem que falar, pô, irritante isso também. Enfim, eu acho que é por aí. É por aí. E como é que a gente chega nos Estados Unidos? Então, os Estados Unidos agora tem a eleição mais importante do planeta, né? Semana que vem. Nossa eleição, né? A eleição que vai ter um impacto global muito grande. Então, eu não tô acreditando que o Trump pode perder, não. Eu acho que tem... deixa eu colocar de forma melhor. Eu tô cético com as pesquisas de opinião. Né? Muito cético com isso. Então aposta na Inglaterra, que estão pagando 50-1. Aposta pro Biden vai ganhar de todo jeito. Não, aposta que o Trump vai ganhar. Se o Trump ganhar, estão pagando 50-1 aqui. Ou seja, caramba, pagando muito. Pagando bem, né? Pois é, eu acho assim, que a questão, primeiro, né, as pesquisas de opinião são, elas fotografam determinadas tendências que estão colocadas. É tipo agora, as pesquisas estão mostrando que o bolo está crescendo, o russomano está caindo. Tá? A pesquisa mostra uma tendência. Meu ceticismo é onde está esse movimento. Por exemplo, eu já vi alguns autores falando o seguinte, o que está acontecendo para as pesquisas de opinião pública não capturar esse crescimento da extrema-direita no mundo, entre outras coisas, é o fato de que a maior parte das pessoas que são pesquisadores são pessoas progressistas. Pessoas que, tipo assim, elas meio que quase que estão inconformadas, ok? Com esse fenômeno mórbido. É o wishful thinking, é tipo, puta que pariu, tem que ser, e acaba encontrando... Então, aí tem dificuldade de reconhecer o grau de barbárie que a gente está inserido, né? Então, isso é um elemento. Mas é claro que, de qualquer modo, o Biden é um homem apoiado pelo sistema financeiro americano. O Wall Street apoia Biden, não apoia o Trump, né? Já tem muitos interesses importantes por trás dele, por trás do partido democrata. Ele é muito sensal. A gente vê o debate dele com o Trump é grosseiro, o Trump é uma pessoa asquerosa, ele só não é pior que o Bolsonaro, né? Mas ele é uma figura abjeta, né? Mas aquilo que é abjeto para ele é carisma, coisa que o Biden não tem, né? Quer dizer, o Partido Democrata, em vez de ter o Trump é muito engraçado, cara. Então, eu isso. Fico rindo com ele. Porra, o Gregório imitando o Trump é hilário. O Adnet imitando o Trump é uma figura caricata, ou seja, ele é um produto da indústria cultural, né? E é mesmo, no cara de programa de televisão e tal. Isso tem um apelo, né? Agora, é isso, foi escolha. O Partido Democrata, pela segunda vez, não quis que o candidato fosse o Bernie Sanders, porque o Bernie é muito mais à esquerda. E aí é perder, isso que é o ponto. Talvez esse comentário sirva para a gente pensar o contexto hemisférico. Sim. É perder de ter, na crise, porque esses fenômenos mórbidos eles emergem num contexto de crise,
para você deter isso, você tem que ter um fenômeno político que se contraponha e que também seja mobilizador. Por que aconteceu essa reversão da situação golpista na Bolívia? Porque o movimento boliviano, o movimento ligado ao Evo, é uma esquerda mobilizadora. Que sempre mobilizou suas bases. Trabalha na base. Né? Trabalha na base. Ou seja, não é. E aí essa é a diferença essencial com a esquerda brasileira da época do lulismo, que foi desmobilizadora, que não foi uma esquerda de mobilização, porque a mobilização implicaria você fazer alguns enfrentamentos, e a opção foi desmobilizar a sociedade, por isso a aliança foi fazer acordo. Fazer acordo, etc. Então, desmobilizou. Então, isso é uma característica, uma distinção importante, por exemplo, Bolívia, Brasil. A própria situação chilena. Olha, o Chile é um troço muito interessante, porque as mobilizações nas ruas, tenho amigos que foram ao Chile e tal, presenciaram lá. Não é uma coisa assim que a esquerda está dirigindo, a esquerda partidária tradicional e tal, mas as pessoas têm um nível de consciência política contra o que estão lutando muito avançado, tanto que colocaram em xeque a Constituição, né? Ou seja, é um movimento extremamente progressista e é um movimento mobilizador. Ou seja, uma candidatura do Bernie Sanders no Partido Democrata, a campanha seria outra coisa. Seria a campanha da mobilização, né? Sim. E o enfrentamento ao trumpismo seria mais orgânico, né? E acredito que por aí possa vir uma alternativa. Então, eu acho que, nesse sentido, por exemplo, é muito rico, diante de uma situação muito difícil, agora que a gente esteja no processo de reorganização da esquerda brasileira e que tenha emergido uma figura como o Boulos, que é um personagem da mobilização. Né? É o cara do contato com... Por que ele é tão bom assim? Porque ele é acostumado a falar com pessoas simples, né? Organiza sem teto, gente muito pobre, então ele Mas a gente parece sempre perder quando há essa chacoalhada política, que as pessoas que estão dormentes retornam à política, como foi 2013, por exemplo. Sim. A gente, perdeu a oportunidade totalmente. Perdemos a disputa de todo mundo que estava brotando e se politizando. Claro. Depois das diretas já. Mesma coisa. Em 89, todo mundo se politizando, o povo foi pra rua, né? Perdemos de novo. E aí? E agora? Então, é isso que eu acho que... O Boulos tá surfando a onda e... Mas não sei se a gente tá num momento desse também, né? Talvez seja o momento dele. Tem coisas que são imprevisíveis, né? Óbvio. Mas acredito que algo que possa se constituir como alternativa na sociedade brasileira tem que ter essa componente de mobilização, tem que ter uma grande capacidade de conversar com as pessoas, né? Saber conversar com as pessoas comuns. Se a gente ficar... É claro que a gente tem raiva. A pessoa acredita na madeira de piroca, que burro, imbecil. É óbvio que é burrice. Mas tem gente que, digamos assim, repassa o zap da mamadeira de piroca, etc., porque tem, enfim, de algum modo se beneficia disso, sabe? Nem que seja simbolicamente. Mas tem gente que é manipulada, tem pessoas diferentes nesse campo aí que a gente tem que dialogar e disputar e ganhar. Essas pessoas, a Esther Solano insiste muito nisso, a Rosana Pinheiro Machado, que é outra importante socióloga brasileira que faz sociologia com essas bases bolsonaristas, também insiste nesse ponto, né? Boa parte dessas pessoas que votaram no Bolsonaro votaram no PT antes, votaram na esquerda, né? E mudaram. Teve alguma, e isso tem a ver com falta de capacidade de diálogo. 2013, qual foi a atitude do governo do PT? Em primeiro lugar, quando começam as manifestações, elas não são voltadas contra o governo federal. O governo federal entra no alvo das manifestações quando a Dilma passa a defender os governadores de estado, os prefeitos. Ela coloca no colo dela aqueles que até então eram dos prefeitos, que tem a ver com o aumento das passagens, os governadores estaduais, que tem a ver com a violência policial, né?
Então ela teve uma incapacidade de lidar com a situação e ainda colocou a crise no colo dela. Então aquilo acabou reverberando negativamente para o governo. Quer dizer, tinha algo que reverberava no governo federal, que eram as obras preparatórias para a Copa, né, questões que envolviam corrupção do contrato com empreiteiras. Isso obviamente tinha. Mas, sinceramente, assim, eu tive em junho desde o início, assim, participei da coisa de quando não tinha ninguém na rua até quando ficou de massa e depois começou a esvaziar de novo. Eu fiquei sempre indo. É que parece que começou no... Lembra quando rolou o Sem Partido? 2013, que a galera mandou baixar a bandeira? É o começo do fim ali, né? Foi o começo do fim porque isso foi a agenda da mídia, né? Porque teve a posição da mídia. No primeiro momento, que era, como sempre, que era criminalizar todo mundo que estava na rua. Uhum. E quando teve aquele episódio, dia 13 de junho de 2013, que a polícia de São Paulo atacou violentamente a manifestação e atacou profissionais de imprensa, aquilo criou uma comoção e fez com que o movimento se tornasse um movimento de massa. Aí a mídia mudou de posição e começou a dizer que a manifestação era contra a PEC 37 e contra a corrupção. E aí é sem partido. Uhum. E aí teve muita gente que foi que não estava indo para a rua e foi para a rua, impulsionado por essa agenda da forma que a mídia passava. A mídia tradicional a galera passava. borbulhando e saindo de buracos que a gente não sabia que existiam e se politizando em um grau incrível. Pois é, mas aí não era politização, né? Era uma ida... Era a politização de rede social, só que a politização de... Começou a trocar avatar, dizer e seguir a cartilha dos políticos e virar curral político mesmo. Ao mesmo tempo que tem uma coisa que é positiva, que era a desconfiança em relação à política tradicional brasileira, que é horrível. Uhum. Ou seja, em si, isso não é um problema. Eu acho que o desafio é dialogar com o sentimento de pessoas que honestamente estão desencantadas da política. Porque a política é isso. O que é... E ao mesmo tempo, ter capacidade de conversar sobre as pessoas comuns, sobre o significado de determinados processos que são apresentados de forma manipulatória pela mídia. No caso da corrupção, por exemplo, né, que é uma agenda histórica, em vários momentos do Estado do Brasil, foi mobilizado pela direita. Mas também já foi mobilizado pela esquerda. O PT, na década de 90, era o partido da ética na política. Aliás, grande parte do desencantamento da classe média com o PT tem a ver com isso. Uhum. Porque era o partido da ética na política, chegou no poder e praticou corrupção, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem uma imagem que foi construída pela mídia do que é a corrupção, que é uma caricatura. Na verdade, as pessoas não sabem o que é a corrupção. Essa que é a verdade. Acha que a corrupção... Qual é o ponto? Acha que a corrupção é o dinheiro na cueca. E agora o dinheiro entre as nádegas, mais conhecido como cu. Né? É o cu, né? Tá no cu. Mas não pode falar cu na mídia. Não sei se você vai cortar e botar aqui, talvez. Não claro, sei. pô. Mas enfim. Lugar de respeito. A se fuder. Defender a família tradicional. As pessoas acham que corrupção é isso. É o cara que pega o dinheiro. Tipo assim, roubaram a Petrobras. Parece que o cara entrou lá no escritório da Petrobras, pegou o dinheiro, botou nas calças, desviou, e saiu. Ou entrou na conta bancária, enviou para conta dele. Aí você vai explicar assim, o Flávio Bolsonaro pegou o dinheiro dos assessores fantasmas dele e essas pessoas repassavam para ele. Aí a pessoa não entende isso como corrupção. Porque ela acha que o dinheiro... Mas até isso é uma corrupção de muito baixo nível, né, cara? Sim, mas é corrupção, percebe? Sim, claro. As pessoas acham que não é. As pessoas acham que não é, porque acham que o dinheiro é dele. Ou seja, ou então, por exemplo, esse caso acho que agora... a rachadinha mostra mais a corrupção moral da família do que... Não, mas é peculato, né? Porque o dinheiro, a remuneração dos assessores parlamentares é dinheiro público que é gasto para pagar pessoas para fazer trabalho de assessoria parlamentar. Não, não eu digo que esse tipo de corrupção é fichinha em comparação com o desvio de influência e grana. Exato. Sim, claro. Por quê? Porque essa é a corrupção típica do baixo clero, que é onde vem o Bolsonaro.
Aí ele faz a política tradicional do baixo clero. Coloca toda a família na política. Aí adquire um patrimônio proveniente dessa atividade política, que tem a ver com a rachadinha. Mas é isso, as pessoas não sabem. Aí, tipo, agora, por exemplo, teve esse episódio da jogadora de vôlei, da Carol, que gritou fora Bolsonaro e foi julgada lá pelo Tribunal Bolsominho, Tribunal Esportivo, totalmente dominado por um bando de Bolsominho, né? Que aí julga contra ela, não pode se manifestar politicamente, essa comoção toda. O que é que os bolsonaristas estão falando na rede social? Que tem que tirar dela o patrocínio do Banco do Brasil, porque ela criticou o governo. Então é a ideia de que o Banco do Brasil, ele pertence ao Bolsonaro. Ele não é uma instituição do Estado brasileiro. E que o Estado brasileiro tem um governo, mas o governo não é dono das empresas públicas, dos bancos públicos, ele pode fazer o que ele quiser. Mas as pessoas entendem assim, acham que tem que tirar o patrocínio, porque ela criticou o presidente da República. Porque é isso, porque isso é o que é que esse tipo de mentalidade serve? A corrupção, porque corrupção é isso. É você se valer do lugar que você está na máquina do Estado público para desviar recurso público, para usar politicamente a coisa, ou então, enfim, você tem várias estratégias de corrupção, e as pessoas, a maior parte das vezes, não entendem que isso é corrupção, porque na verdade não entendem que é corrupção, porque isso é propagandeado na mídia de forma caricata mesmo. Eu não aguento mais tanta corrupção. Foi ou seja, o Mensalão, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. 2005 é esse que a mídia falava. Esse país ficou independente, pagando uma indenização para Portugal, dinheiro emprestado da Inglaterra, depois bota a conta para a população comum pagar. Assim, isso aí, o maior escândalo de corrupção é o Mensalão, sabe? E agora, não é. E até 2018, conhece o canal Vox? Até 2018 esse canal Vox, que é um amarelinho, que pinta no Facebook, every now and then. Tem um vídeo deles de 2018 afirmando em letras garrafais que a Lava Jato desvendou o maior escândalo de corrupção da história do país. Porque isso foi construído por uma aliança que agora está mais evidente para a gente, pela investigação, principalmente do Intercept, mas, enfim, as evidências... É uma aliança do setor da mídia com o setor do judiciário. Os caras fabricaram uma grande operação política que era para tirar o PT do poder, para que eles ocupassem. Bolsonarismo, como diria meu amigo, que é professor da economia da FRJ, é a doença, é o Eduardo Costa Pinto. Bolsonarismo é a doença oportunista que pegou o corpo doente, que é o Brasil. Então, o corpo doente. Aí vem aquela doença oportunista, bolsonarismo, porque a avenida tinha sido construída por esse outro bloco político, né? Que está na raiz, tanto que o Moro vai para o governo, que é justamente a aliança desse setor aí. Mas, enfim, é isso. Que isso, hein? Cara, tá difícil, cara. Tá difícil, né? Isso. Tá difícil. Muito bom falar com você aí. O que você vai fazer? Tem planos para a eleição de americana, dia 3? O que fazer? Acompanhar, né, os resultados, né? Vai assistir, vai falar? Não sei, geralmente o pessoal sempre arma esses... Agora, é isso que faz com que a gente trabalhe mais, né, na pandemia. É que a facilidade que o pessoal tem de organizar um debate e te chamar... todo mundo... Eu nunca participei de tanto debate na minha vida, de palestra, curso. Na pandemia já dei curso para um monte de gente, movimento social, blá, blá, blá. Toda essa coisa de... tantos motivos para odiar a internet, mas esse é um positivo. A gente... Claro, com certeza. Se falando assim, por tanto tempo, depois de tanto tempo. Exatamente. Acho que nem quando a gente se encontrava pessoalmente, a gente teve uma conversa de quase 2 horas, sei lá. Nunca, quando é que a gente conversou tanto tempo assim? Tem isso também, né? Tipo, tava junto fazendo barulho, né? Bom também, né? Bom pra caralho. Uma saudade. Mas, muito bom aqui ter o espaço também. Valeu. Vai ter o Marinho também aqui? Vai ter. Vai ter, grande Marinho. Tá com uma banda sensacional, né? Sim, Comandante 22.
É. Caraca, eu gosto muito. Que era do... Que é do Beachcombers. Ah, eles ainda estão? Ele tem um Beachcombers, que é ótimo. Ele é um ótimo guitarrista, eu gosto muito. E o Marinho é um baterista excepcional, né? Eu escutei o som dele. Porra, ele e você fazem um match perfeito. Ele, sim, John Bonham, e você, Jimmy Page. Pô, mas agora ele com o Bernard é muito bom também. O Bernard é muito bom. Sonzeira, assim. Pô, excelente. Tem uma cena muito boa do rock and roll no Rio. Antônio Paoli. Assim, Paoli. Cara, o Astrovenga é uma banda maravilhosa. O Astrovenga é foda. Muito bom, muito bom. O Paoli é um gênio, você sabe disso, né? Você concorda comigo. Você acha que talvez tenha falado isso pra mim antes, que eu falei, pô, o cara é muito bom, né, cara? Além de ser figura espetacular, né? Tem muita gente boa, né? É isso aí. Cara, vamos nos encontrar todos. Muito vamos em breve. Vamos encontrar quando você vir pro Brasil aí, pra gente fazer som. Um showzinho de rock, fazer som também. Vou falar contigo. Valeu, meu querido. Um beijo. Tamo junto. Cara. Você também. Tamo também. Abraço.